The Beginning After the End. Volume 3. Capítulo 62. Passos de bebê. Vocês fizeram sua lição de casa? Sentei-me no topo do pódio para ter uma visão melhor da classe enquanto arrumava meu cabelo. Eu dormi durante a maior parte da minha aula de fundamentos da manipulação de mana, então me sinto muito melhor. Ao olhar em volta do centro do palco, vejo meus alunos olhando uns para os outros na esperança de que tenham a resposta para as perguntas que fiz ontem. Parece que não há escolha a não ser eu responder à pergunta. Feirit finalmente suspira antes de se levantar. O núcleo de mana é uma maneira excelente de medir com facilidade e precisão o nível de poder do mago porque está relacionado a quanto esforço e tempo o mago gastou condensando e refinando mana de seus arredores em seu núcleo. Ele termina com um movimento de seu cabelo enquanto se senta. Não. Eu salto do pódio e caminho em direção ao Feirit chocado. Certamente é uma maneira fácil de avaliar o poder do mago, mas está longe de ser preciso. Princesa Cátil, se você ver um lutador comum que tinha 2 metros e pesava quase 150 quilos cheio de músculos, qual a sua avaliação sobre aquele lutador? Eu viro meu olhar para a princesa que estava sentada ao lado do elfo envergonhado. Posso esperar que o lutador tenha uma força robusta. Ela finalmente diz depois de ponderar sobre a questão simples. Correto. Tudo o que podemos dizer é que o grandalhão provavelmente é assustadoramente forte. Isso diz mais alguma coisa sobre sua habilidade de combate? Sim, ele é forte, mas para ser um grande combatente, existem outros fatores como agilidade, técnica, força mental, experiência, etc. O estágio em que o núcleo de mana de um mago está apenas determinando quantos músculos ele ou ela tem, mas não muito mais sobre os outros fatores. Refinar seu núcleo de mana para estágios superiores ainda é importante, é claro, mas se esse for o único fator que você usa para avaliar o nível de seu oponente, você está se preparando para a derrota. Vejo alguns alunos começando a fazer anotações, então recupero o fôlego. A nerd com óculos levanta a mão depois de terminar de escrever suas anotações. Pergunta. Ela diz. Sim, senhorita. Myrtle. Acho engraçado quanto o nome dela combina com sua personagem. Se tentar sentir o núcleo de mana do oponente não é uma maneira precisa de medir seu nível, o que devemos fazer? Ela tem essa cara que parece dizer, tente essa pergunta de precaução. Nada. Suponha que o oponente seja mais forte do que você. Medir o estágio central de mana de qualquer pessoa deve ser usado apenas para saciar sua curiosidade, mas realmente não ajuda. Mesmo que sentir o nível do núcleo de mana possa medir com precisão a força de combate do seu oponente, o que você vai fazer se a força de combate do seu oponente for menor que a sua? Vai com calma com ele? Humilhar ele porque você sabe que vai ganhar? O que você faz se a força dele for maior do que a sua? Fugir? Provavelmente, se você estiver em uma situação em que ambos estão ativamente sentindo o núcleo de mana um do outro, fugir não será uma opção. Eu paro por 1 minuto. Ser excessivamente confiante porque você descobre que seu núcleo de mana é maior do que o do seu oponente pode torná-lo descuidado, enquanto ficar com medo se o núcleo de mana do seu oponente for maior do que o seu só fará você se sentir desesperado. Resumindo, a vida não é tão simples ao ponto que você possa saber com precisão se pode ou não vencer alguém com base na cor do núcleo de mana de alguém. Existem casos de lutadores batendo em magos descuidados porque os magos ficaram desleixados por serem muito arrogantes. Sempre assuma que o oponente é mais forte do que você e dê o seu melhor. Se esse oponente era mais fraco do que você, então você acaba com a luta rapidamente para salvá-lo da humilhação. Se esse oponente era mais forte, parabéns, você superou o limite mental que vocês têm segurado por todas as suas vidas. Sinto-me mais como um orador inspirador do que como um conferencista.
Eu caminho de volta para o pódio onde Sylvie estava agora tirando uma soneca e continuo falando. Agora, para a próxima lição de casa. Algum de vocês descobriu o que eu fiz na última aula com os 2 feitiços do vento? Eu pergunto, recostando-me no pódio. Asterisco silêncio asterisco. Suspiro. Pessoinhas. Às vezes o narrador ou o personagem manda um suspiro, do nada, mas é na verdade ele realizando o ato de suspirar, e não falando literalmente suspiro cascais vai depender da interpretação de vocês. Eu acho que serem mimados com respostas durante toda a vida realmente prejudicou suas habilidades de pensamento crítico. Vou fazer uma pequena demonstração para a resposta do aumentador primeiro. Rolando Sylvie para o lado, tiro 2 pedaços de papel debaixo dela. Amasso um dos papéis em uma pequena bola e mostro para a classe. Vejam. Eu coloco a bola na palma da minha mão direita e respiro profundamente, construindo suspense. Fou. Utilizando todo o ar dos meus pulmões, consigo soprar a bola de papel amassada a cerca de 1 metro de mim. Os alunos me encaram com o rosto em branco devido ao resultado anticlimático. Segurando meus dedos para silenciar qualquer aluno prestes a discutir qual era o objetivo disso, eu rolo o outro papel que eu tinha em um tubo. Empacotando a bola com força na extremidade traseira do tubo, eu inalo profundamente mais uma vez. Fum! A bola de papel amassada dispara mais de 10 metros à minha frente antes de quicar no chão. Alguns dos alunos tinham lâmpadas acesas em suas cabeças enquanto suas expressões se iluminavam em compreensão. Eu escondo meu sorriso quando vejo o rosto de Cátio também iluminar quando ela começa a fazer anotações. Quanto a Feifei, ele ainda tem um ponto de interrogação balançando no topo de sua cabeça porque seu rosto parece sem noção como antes. Já que muitos de vocês parecem entender o que acabei de fazer, alguém pode esclarecer o resto da classe? Eu digo enquanto ando para pegar os pedaços de papel que espalhei. Tem a ver com concentrar mana em um pequeno ponto, depois comprimi-lo e dispará-lo para fora, certo, professor? Uma garota de aparência tímida com uma lança enorme ao lado dela responde calmamente. Ela me chamou de professor. Correto. Aumentadores são criados para utilizar os muitos canais de mana que eles possuem, então, inconscientemente, usamos muitos de nossos canais de mana para muitos de nossos feitiços, diluindo-os. Não importa muito quando você o usa em seu corpo, mas o feitiço fica muito enfraquecido quando se tenta lançar um feitiço de longo alcance. Eu demonstro alargando o tubo de papel que enrolei. Soprando por uma das pontas, a bola que coloquei solta simplesmente cai na minha frente. Vai ser difícil se acostumar no começo, mas ser capaz de controlar melhor seus canais de mana irá ajudá-los muito. Agora, para a vez dos conjuradores. Pego o pedaço de papel amassado que espalhei. Como os conjuradores têm naturalmente muito menos canais de mana em comparação com suas veias de mana, eles naturalmente disparam seus feitiços em uma forma comprimida, seja fora de seu corpo diretamente ou afetando uma área para que a mana altere na forma de seu feitiço desejado. O que os conjuradores precisam fazer é utilizar a quantidade bruta de mana que podem absorver para compensar a falta de canais de mana. Fechem os olhos e tentem imaginar isso. Vejo todos confusos, mas fecham as pálpebras enquanto esperam minhas próximas instruções. Imagine os corpos dos conjuradores e dos aumentadores como uma piscina de água. Diremos que as folhas são partículas de mana. Para o corpo de um aumentador, basta imaginar pequenos punhados de folhas sendo jogados em vários locais sobre a piscina. Embora esses punhados possam ser pequenos, já que são tantos, eles começam a se espalhar e se juntar às outras folhas que se espalham de outras direções até que a superfície da água fique coberta de folhas. Essa é a essência do aprimoramento do corpo. Agora, para conjuradores, imaginem apenas uma bola enorme de folhas caindo na piscina. Por vir de um único local, pode demorar mais para se espalhar,
mas no final, as folhas ainda conseguirão cobrir a superfície da piscina. É assim que o aprimoramento do corpo funciona para os conjuradores. A classe permanece em silêncio enquanto os alunos abrem os olhos e pensam sobre o que acabei de dizer. A razão pela qual todos vocês conjuradores se feriram ao tentarem absorver os feitiços que conjuraram é porque vocês não usaram a mana de seu núcleo. A única mana a qual você é completamente imune é a mana refinada em seu núcleo de mana. Mesmo assim, depois que sua mana influencia o ambiente em um feitiço, pode prejudicá-lo. Portanto, os conjuradores precisarão utilizar mana da atmosfera e mana de seu núcleo de mana em um feitiço e integrá-la em seu corpo ou soltar a grande pilha de folhas para fazê-la se espalhar sobre a piscina de água. Quando terminei de explicar, fiz sinal para a classe descer ao palco e começar a praticar. Para o resto da aula, eu comecei a ajudá-los enquanto lhes dava pequenas dicas sobre como visualizar melhor o que eles precisam fazer. Depois que o sino gigante tocou, sinalizando que a aula havia acabado, Sylvie acordou e pulou em cima da minha cabeça enquanto eu dispensava a aula. Fiquei surpreso que alguns alunos reclamaram que a aula era muito curta. Acho que estava fazendo isso bem. Peguei o caminho mais longo para minha próxima aula para tomar mais tempo enquanto fazia uma vigilância ampla. Eu brinquei com o envio de pulsos muito fracos de vento para tentar usá-lo como uma espécie de radar 3D, mas meu limite agora era de cerca de 20 metros quadrados, o que não era muito útil, já que eu podia ver tão longe de qualquer maneira. O pulso da Terra não foi tão útil, já que só consigo detectar o básico, como quantas pessoas estavam na área, não se elas estavam realmente em combate ou não, e os edifícios e árvores diluíram a precisão. Chegando atrasado à aula de Gideon, ele apenas gesticula para que eu me apresse em sentar antes que ele volte a falar. Oi. Por que você está tão atrasado? Emily sussurra para mim. Deveres do comitê disciplinar. Eu tenho que andar pela escola até 10 minutos depois do início da aula. Eu respondo, baixando minha voz para que Gideon não ouça. Tudo bem. Vamos formar pares e trabalhar em nosso projeto. Os materiais estão na parte de trás, mas não todos de uma vez. Ele se senta e começa a ler algo enquanto a classe se levanta para pegar os materiais necessários para o artefato produtor de luz, ou APL. Eu estava prestes a ir pegar também quando Emily me parou. Já tenho todos os materiais de que precisamos para um LPA. Vamos apenas começar. Ela vasculha sua bolsa enorme antes de encontrar os vários componentes necessários. Depois de expor todas as coisas que precisávamos, ela olhou para mim e apontou com os lábios para me mexer. Construir o APL não foi fácil, mas Emily parecia bastante impressionada com a rapidez com que montei. Mesmo se ela tivesse 12 anos, ela ser um gênio e tudo me deixou um pouco feliz. O resto da aula foi gasto mexendo em algumas das várias partes dos artefatos que Emily trouxe com ela até que Gideon nos dispensou. Quando eu estava prestes a sair, ele me agarrou pelas costas da camisa e me puxou em sua direção. Pirralho. Vamos conversar algum dia. Temos muito que conversar. Ele me dá um sorriso tortuoso, mas, por outro lado, apenas me dá um tapinha nas costas. MHMM. Devíamos tomar um café, professor. Eu aceno de volta antes de sair da sala com Emily. Papai, Javier me disse para ir para a sala de treinamento novamente. Sylvie bate no meu nariz com a pata para chamar minha atenção. É a coruja verde da diretora Goodsky. Como você pode falar com aquilo? Eu pergunto meu vínculo, mas ela também não sabe por quê. Ei, Emily, eu tenho que ir para a biblioteca, então vou pular o almoço. Vá em frente sem mim. Eu aceno para minha amiga. Você quer que eu vá com você? Ela olha para mim, mas eu apenas balanço minha cabeça. Está bem. Vai encontrar Elijah para mim. Ele ficará sozinho se eu não estiver lá.
Eu dou a ela um sorriso antes de correr na direção da biblioteca, salas de treinamento. Boa tarde, Sr. Levin. Chloe me cumprimenta com um sorriso profissional e uma reverência antes de me indicar a porta dos fundos. É bom ver você de novo, Chloe. Eu sorrio de volta, seguindo atrás dela com Sylvie abanando o rabo no topo da minha cabeça. Depois de passar pelo homem assustador, desci as escadas sem a ajuda de Chloe dessa vez. Espero que Elijah não fique muito entediado saindo com Emily, certo SYLV. Kill. Duke Unis, ele vai ficar bem. Meu vínculo me tranquiliza. Quando coloco minha palma direita contra as gigantescas portas frias depois de chegar ao meu quarto, uma luz brilhante mais uma vez me cumprimenta. Bu. Tessia pula do lado da porta com as mãos bem abertas. E aí, Tess? Eu respondo com indiferença. Au, você não estava com medo. Não tem graça. Ela resmunga enquanto pega Sylvie, que pulou da minha cabeça. Haha. Você terá que ser muito melhor do que isso. Venha, vamos começar com a sua assimilação. Eu a empurro para o centro da sala de treinamento. É incrível como o ar estava denso com a mana nesta sala em comparação com o exterior. Até o próprio fato de haver grama e uma cachoeira me espantava sempre que entrava. Como está seu corpo ultimamente? Você ainda está recebendo sintomas de rejeição de sua vontade bestial? Eu pergunto enquanto Tess se senta perto da lagoa. Não tive desde a última vez que estivemos aqui. Ela responde, mas fica quieta depois. Ei, Arte. Virando a cabeça para trás, eu vejo os longos cílios cinza de Tess flutuando sobre seus distintos olhos azul petróleo. Eu sinto muito. Bem, comparado a você, eu sou tão emocional e então eu sinto que você fica sobrecarregada e acabo seguindo meu egoísmo. O olhar de Tess muda para baixo quando ela diz isso. Ah, então você sabe. Eu sorrio em resposta, o que resulta num tapa no braço. Há quanto tempo nos conhecemos, Tess? Neste ponto, você pode confiar que viu todos os lados de mim, mesmo aqueles que eu não quero mostrar. Mesmo sabendo disso, o fato de você me aceitar e ter paciência comigo, agradeço. Nunca pense que o que estou fazendo é por obrigação. Desarrumando o cabelo da princesa desanimada, começamos a assimilação. O núcleo de mana de Tess já percorreu um longo caminho. Na idade dela, ser uma conjuradora de estágio laranja sólido está no nível de ser classificada como um gênio. Embora ela não seja capaz de refinar seu núcleo de mana até que a assimilação termine, isso não deve afetá-la muito. Embora o meu tenha demorado anos, estimo que com a minha ajuda, deve levar apenas mais algumas semanas para ela assimilar completamente a vontade bestial do guardião Elderwood. Vamos acabar com isso hoje. Dou um tapinha nas costas de Tess para sinalizar que terminamos. Obrigada. Tess me dá um sorriso tímido enquanto nós dois nos sentamos na grama, o único som vindo da cachoeira e da respiração suave de Sylvie. Eu sei que você disse para lhe dar tempo, mas você acha que talvez eu possa segurar sua mão agora? Só um pouquinho? Se não, está tudo bem, eu não vou ficar brava. Tess não conseguia me olhar nos olhos enquanto gaguejava. Enquanto seu cabelo estava cobrindo o rosto, ela não conseguia esconder as orelhas vermelhas ligeiramente projetadas para fora. Eu gentilmente pego a mão direita de Tess com a esquerda e aperto com firmeza. Enquanto nossos dedos não estavam entrelaçados, o calor de suas mãos espalhou-se sobre as minhas. Está tudo bem? Tento dar uma olhada no rosto de Tess, mas ela o deixa coberto. Eu não pude deixar de sorrir quando ela balançou a cabeça furiosamente em resposta à minha pergunta. Por alguns segundos, o tempo pareceu passar mais devagar enquanto ficamos ali sentados, de mãos dadas meu casal.